A empresa ajuda, a empresa não ajuda, como é que a empresa controla o ponto, a questão da confiança e da cultura ainda, aonde você está, qual é a sua experiência, qual é a sua exposição internacional, olhar o profissional como ser humano e identificar outras áreas que até então não estavam sendo tão trabalhadas pelas empresas. Né? Desenha tudo para os Estados Unidos e tenta replicar para os outros países. One size fits all. Não fits all, mas está saindo para a mesma vaga, está saindo para a posição maior, está saindo para a posição maior, você não está comparando banana com laranja. Quando a gente olha para o mercado, mesmo o pessoal que é mais agressivo, ainda cabe dentro da nossa faixa, então a gente tem que ter esse posicionamento como empresa de, opa, aqui eu posso competir, aqui não dá para mim. Porque às vezes as decisões de remuneração de curto prazo, elas resolvem o problema, fica todo mundo feliz, mas com o passar do tempo você cria um problema. Porque, tipo, se não é o assunto que eu entendo mais e tem alguém preparado, vai lá que todo mundo vai ganhar se você fizer isso. Você tem um time para atacar, você tem um time para defender, sabe? Cada uma na sua posição. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Milha. Eu sou o Emerson e vou conduzir essa conversa de hoje, que sou suspeito de falar, né? Mas eu acho que vai estar sensacional. Hoje é o último episódio da série da certificação que a World at Work tem no mundo e a Forma trouxe para o Brasil. Então abre essa câmera aqui, ao meu lado está Carlos, parceiro. Boa! E o convidado que já tá aqui, Esse já é conhecido, né? Convidado conhecido, um dos episódios mais assistidos, ó. O YouTube a gente tem uma galera que assiste, mas o negócio tá no Spotify, no Deezer, alguns dos milhares de audições que a gente já teve ali, eu não sei se pode falar assim, mas downloads, acho que os caras... André, tu tá lá no ranking dos episódios que a galera mais curtiu, cara. Rapaz, uma honra ter sido convidado para voltar aqui com vocês. Nossa, cara, pra gente. Casa. Episódio 36, depois coloca aqui, ó, quem quiser vai conhecer um pouquinho do André lá, que o rapaz tá viajando o mundo, vai contar pra gente hoje aqui. O cara tava no Catar, tava nos Estados Unidos, foi pro Catar naquela época, já voltou pros Estados Unidos de novo, mas depois você conta essa bagunça toda pra nós aí. Mudança, essa doideira toda. A parte divertida da história. Ó, só pra gente deixar claro aqui, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre 2 módulos que o André é professor, né? Esses 2 módulos, um é sobre remuneração internacional e o outro é muito específico, né? Para quem realmente está querendo mirar a carreira internacional, que fala sobre relatórios financeiros internacionais. Mas é óbvio que eu vou tomar aqui, André, lição em relatórios financeiros internacionais. Ponto B, não, cara, não quero que você dê aula, eu quero que você conte muito do que você vive desse tema diariamente, porque eu acho que para quem tá ouvindo hoje, que tem muito disso, né? Como é que é viver fora e trabalhar com remuneração? Como é o dia a dia realmente, né? O que eu tenho que saber se eu quero mirar uma carreira lá? Então acho que vai ser muito desse bate-papo, certo, Carlos? É isso aí. Acho que a ideia é a gente trocar uma figurinha pra gente tentar quebrar alguns paradigmas, a gente tentar entender as percepções diferentes, né, que você tem quando você olha para fora, né? O teu mindset que tem que mudar, né? Fazer remuneração no Brasil não é a mesma coisa que fazer remuneração nos Estados Unidos, nem fazer remuneração na África do Sul ou na França, enfim, então tem umas sacadas aí, não tinha ninguém melhor para a gente trazer do que o nosso querido André aí, que já conhece remuneração em vários países e tem muita figurinha para trocar com a gente aqui. Então é hoje. Fica com a gente. Isso aí. Ó, então se você tá aí, tá assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, bota sininho para ativar, tem episódio novo toda semana e a gente sempre traz um convidado melhor que o outro. E o André vai ter que superar o André do episódio 36, tá aqui. Tá o desafio. André, beleza? Seja bem-vindo, cara. Tudo bem, graças a Deus, de novo aí, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, e realmente nessas andanças a gente acaba criando uma carcaça, né, assim, e adaptando com todas as mudanças que a gente vai passando, e é sempre bom poder compartilhar um pouco, né, assim, desde aquele início de carreira de pensar em sair até efetivamente sair, e as mudanças depois de já ter saído do país, a influência da certificação, são sempre uns pontos muito bons para compartilhar e para ajudar o pessoal a entender o caminho das pedras, né, assim, e que a gente continua trilhando, né, assim, ninguém nunca vai ter concluído o caminho todo, mas é sempre bom ir compartilhando conforme a gente vai caminhando.
Legal, mas com certeza, cara, essas trocas ajudam pra caramba. Então, só pra entender, né? Lá no outro episódio a gente começa, cara, me conta, o que tu gosta de fazer? Convido você a escutar o 36 também depois pra saber o que esse rapaz gosta de fazer. Cara que viveu no Rio de Janeiro, carioca, curtiu muita coisa interessante pra de um dia decidir e falar, é daqui que eu vou sair, né? Cara, como é que é a tua mudança aí agora? Vamos pegar daqui em diante. Tu tava nos Estados Unidos, foi trabalhar com petróleo, nada fraco, rapaz, lá no Catar, e agora de volta. E de volta pro Texas. Você tá no Texas mesmo, cara? Isso, voltamos pro Texas. Daquela vez que a gente conversou, eu estava no Catar, tinha pouco tempo que eu tinha chegado no Catar, né? Assim, era uma transição grande de mercado, eu estava no mercado de energia, mas voltando para especificamente óleo e gás, e num ambiente bem diferente, porque era um ambiente, era uma empresa estatal, né? Assim, era estatal do governo do Catar. E aí foi uma experiência bastante interessante, exatamente de conviver, um país muito pequeno, muito rico, onde a religião tem uma influência muito grande, e eles têm uma população jovem e um esforço muito grande de engajar essa população jovem no futuro do país, que passa, obviamente, pela indústria de óleo e gás, no caso do Catar, mais especificamente do gás, né? Assim, e aí, eu fiquei lá quase um ano, basicamente, né, assim, e já começando a compartilhar um pouco, assim, das coisas que a gente sempre escuta quando fala em expatriação, né, adaptação da família. Pra gente não rolou, né, assim, infelizmente dessa vez a gente planejou, e eu estava até conversando com um amigo outro dia que essas mudanças, mudança de emprego de forma geral, né, é um passo de fé, no fim das contas, né. Você faz a entrevista, você, né, tenta cobrir tudo, o outro lado também, mas só quando você senta na cadeira e vive o dia a dia que você entende o que é. E quando você está falando dessas mudanças internacionais, tem toda a questão cultural que impacta diretamente a família. Assim, foi aí que pegou, cara? Isso pegou bastante? E que vai além da questão cultural da empresa em si, né? Aí, no caso, é a questão cultural do país também, né? O contexto que você está inserido ali, né? Que tem um peso forte nessa história, né? Com certeza, com certeza. A nossa trajetória para lá foi um pouco truncada por causa da questão do visto, obviamente, né? Assim, o mundo inteiro tentando se virar, então acabou que, tipo, eu fiquei muito tempo esperando para poder ir. Né, assim, isso gera uma instabilidade na família, né, assim, que você está esperando quando é que a gente vai, e as coisas estão acontecendo, escola de filho, mudança de casa, vem de carro, né, todas essas providências, e você fica meio que na expectativa de quando vai. E aí, quando a gente finalmente pôde ir, eu tive que ir sozinho, porque era o processo para passar pelo período probatório, para depois sair o visto da família. Então, você foi, só para contextualizar o pessoal, você foi logo no começo da pandemia, né? Assim, foi mais ou menos ali nos primeiros meses da pandemia, não foi isso? Não, por isso nem que deu foi. aquela mudança. Nem toda. foi. Não? Não, na verdade, meu visto saiu em final de setembro. Ah, então, tá. Agora, foi de 2019, 2019, né? Não, então já tinha rolado, Então, eu consegui ir para lá, e aí ficamos 4 meses separados, com um filho pequeno, né, de 5 anos, sem entender absolutamente nada do que estava rolando. Quando a gente finalmente juntou todo mundo, os casos estavam aumentando no país, então aumentaram as restrições, e principalmente em relação às crianças não podiam entrar em estabelecimento nenhum, e a gente ficou trancado dentro de casa. Assim, por um período de 3 meses, ele ainda estava fazendo a aula da escola dos Estados Unidos, online. Então, assim, uma viagem completa. E aí bateu aquela questão realmente de tipo assim, poxa, não está sendo saudável para a gente como família. Não tá legal, aquela coisa assim não rolou. Infelizmente não funcionou. E por outro lado, uma coisa muito positiva da cultura do Catar, assim, que foi uma surpresa muito positiva, é o quanto eles realmente valorizam a questão da família. Então, quando eu cheguei para conversar com a empresa, para dizer, olha, eu queria pedir demissão e apresentar os meus motivos por conta da adaptação da minha família, eles só fizeram questão de entender exatamente isso. É realmente por causa da família? Porque qualquer outra coisa a gente discute. Mas se é uma questão familiar, uma decisão de vocês, de fórum íntimo, digamos assim, a gente respeita e vai ajudar vocês no que a gente puder. Então foi excelente. Cara, que maneiro isso, né? Sensacional isso. Cara, eu posso entender, né? Porque
traz um profissional de outro país, com a outra bagagem cultural, né? A gente falou muito disso, né? De vários aspectos. Pega um momento que não foi fácil para a população mundial, porque vamos falar a verdade, não foi fácil, cara, você passar a pandemia, assim, quer dizer, Não tá sendo fácil. Passar a pandemia como se a gente tivesse enfrentado, né? Então, cara, um desafio enorme. Falar de compensação, nada melhor que você trazer um professor enfrentando um dilema como esse, né, cara? Na pele, né? E eu acho que o quanto que isso passa, né? Acho que esse exemplo quando eu trouxe aqui, acho que passa muito pelo intangível, né? Assim, cara, você ter a oportunidade assim, de você estar num lugar onde tem empatia, né? Assim, e que você ter o olhar para, não, é uma questão pessoal, é da família, você tá olhando o profissional de forma integral, né? Então, assim, não adianta, de repente, você falar assim, não, mas eu te dou mais dinheiro, ou te dou mais não sei o quê. Não, mas assim, ele não ia ser um profissional completo lá, porque tinha uma parte lá da história dele que não estava legal. Não estava legal. E essas discussões acontecendo na empresa, realmente, né? Assim, por conta de toda o isolamento, às vezes, os períodos de lockdown e tudo, numa indústria super conservadora, num país super conservador, essas discussões de como fazer o home office, né? Assim, porque tem muitas pessoas que vão para lá, por exemplo, e dividem apartamento e ficam mandando dinheiro para o país de origem, para ajudar a família e etc. Né? Assim, então, de repente, essa galera teve que trabalhar em casa, mas, tipo, era um apartamento de 2 quartos e todo mundo tem que trabalhar na sala. Como é que acerta isso? A empresa ajuda, a empresa não ajuda? Como é que a empresa controla o ponto? A questão da confiança e da cultura ainda de ter que olhar no olho de quem está trabalhando no escritório. Então, foi muito legal participar dessa discussão, tendo o ponto de vista deles localmente. É assim. De querer fazer alguma coisa, ao mesmo tempo indo totalmente contra a cultura deles. Né? Assim, abrir câmera em reunião, por exemplo, ninguém abre câmera em reunião. Ninguém. Não abre? Não abre câmera. Cara, eu tive uma reunião com indianos, eu tive que acordar 4h30 da manhã, porque a reunião com os caras era 5, porque eles não queriam marcar, saca essa. E foi uma sensação, eu já, câmera aberta, bicho, não tem essa, né? Cara, ninguém com câmera aberta, mano. Não era o Catar, mas era na Índia. Ninguém abria a câmera, cara, e tinha acho que 3 indianos na reunião. Mas tem algum motivo específico? Eu também não sei, cara, eu fiquei curioso, eu falei, fecha a minha... Vou ser empático com eles, né? Fecha a minha, né? Não fechei, não. No Catar tem uma questão da exposição da imagem feminina. Então, por exemplo, quando você entra na intranet e você busca os empregados, que você quer conversar com alguém, etc., os homens têm a foto, as mulheres não têm a foto. Cara, que louco. E aí, eu nunca perguntei exatamente, né? Mas a minha leitura foi que, como as mulheres não se expõem, acaba que os homens, em respeito, né? Assim, acabam também não abrindo a câmera para não constranger ninguém. Então fica todo mundo sem câmera, no fim das contas. Cara. Agora, para quem tá chegando, eu abri a câmera para todo mundo, né? Assim, gente, sou eu, sou novo, tô aqui me apresentando, né? Assim, e às vezes, uma vez ou outra, pro pessoal que era de fora, né? Assim, com certeza eles abriam, mas o pessoal local, eles tinham bastante restrição e de vez em quando um ou outro abria. Poxa, você abriu a câmera, que legal, deixa eu abrir aqui também. Assim, Cara, isso é muito... Pra onde é que nós vamos caminhar, né? Tem um negócio muito doido, né? Porque assim, são coisas que assim, às vezes são tão diferentes da nossa cultura, né? Assim, e você nem imagina que um negócio desse possa acontecer, né? Às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente tá lá nos cursos, tal, ainda brinca, o pessoal fala assim, não me deixem só, né? Abram a câmera aí porque eu quero ver vocês. Pô, já não basta você estar longe ali, microfone né? no mudo, né? Você tá falando, você fala, pô, caiu minha conexão aqui, só pode. Aí você abre aqui, 40 minutos de aula. Alguém levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Né? Alguém dá uma fungada assim, ó. Respira no microfone, mano. É muito louco isso. Ou então a gente ia colocar lá um sensor de batimento cardíaco, pelo menos, pra gente saber que a pessoa tá lá, né, cara? Não, a dinâmica da aula é bem legal, né? Assim, eu comentei com o Carlos, porque sempre tem um mediador participando da aula, né? Assim, quando a gente está introduzindo. Então, isso é muito legal para, tipo, dar aqueles checagem, né? Todo mundo bem aí? Vamos parar agora? Né, assim, vamos fazer uma pesquisa aqui. Uma coisa que eu tentei trazer era aqueles aplicativos de pesquisa online, né, assim, logo no início, para exatamente identificar
qual era o nosso grupo, de quem que a gente está falando aqui, aonde você está, qual é a sua experiência, qual é a sua exposição internacional, né? Assim, então foi um negócio que a gente, para trazer um pouco dessa dinâmica, para envolver mais o pessoal, né? Mas ainda tem muito, até questão de conexão é um problema muitas vezes, né? Assim, se você abre a câmera, você precisa de mais capacidade e acaba matando às vezes a transmissão do que você está ouvindo. Os caras achavam que era só o Brasil que tinha isso aí. Você fala, tem gente camelando no mundo. Só pra gente rir, né? O André tá nos Estados Unidos. E quem que tava aqui dando pau agora aqui com conexão, né? Pô, não tô ouvindo. Aí a gente fica, dá um negócio assim, fala, pô, não é só aqui, mano. Não é tão bem de conexão. O bom e velho Skype salvando. Né? Pois é. Cara, muito doido. Então, você tá nessa... Só pra gente fazer a conexão, muito legal essa abertura. Então, pô, teu filho tá fazendo aula nos Estados Unidos, morando no Catar, você tá passando por esse negócio todo, chega na empresa, cara, não dá mais. Então, quer dizer, o teu novo empregador, você não tinha nada certo, você se desliga ali da empresa no Catar, e aí você pensa, e aí, volto pros Estados Unidos, vou pra onde? O que passou na cabeça nessa hora? Não, aí a gente começa a planejar, né? Principalmente com família, né? Assim, quando você tá mais novo, desbravando o mundo é uma coisa, né? Assim, o que começou a acontecer foi quando me deu o estalo de que realmente, olha, isso daqui vai ser muito complicado pra gente, a adaptação vai ser muito difícil, não vale a pena. Eu comecei exatamente o famoso networking, né? Assim, mandar algumas mensagens para algumas pessoas e especificamente o que acabou surgindo foi uma vaga que eu tinha participado de um processo no início de 2020 e tinha recusado, porque era uma vaga que ia ter uma mudança de estado dentro dos Estados Unidos. E a gente falou, bom, já que é para ir para algum lugar, a gente vai para longe, vamos cruzar o oceano e vamos para o outro lado. E aí, nesse contato com a pessoa que tinha, que era dona da vaga na época, eu falei para ela, falei assim, olha, a gente teve um contato muito bom, o processo foi muito legal, eu só queria compartilhar com você que eu estou aqui e estou considerando outras oportunidades. A nossa adaptação não está sendo muito fácil. E o pessoal que não acredita em Deus realmente me desculpa, mas ela falou assim, cara, a vaga vai abrir semana que vem de novo, aquela mesma vaga. Caraca, meu. E agora, com a possibilidade de ser 100% remota de qualquer lugar nos Estados Unidos. Putz, cara. Pois cara, porque você tá na empresa, o nome dela é Red Hat, é isso? Exatamente. É na Carolina do Norte, né? Isso, a sede é na Carolina do Norte. E aí eu vi no Texas, eu falei, pô, como é que tu volta pro Texas? Muita coincidência, você fala, cara, conseguiu... voltei pra casa, o cara é né? texano, então agora ele voltou pra casa, ele voltei pra casa e trabalho... voltei pra mesma casa, né? Assim, foi isso? Assim. Não chega tanto. Que ele deu um up, Carlos. Imagina, voltei pra minha casa, o cara já já escalou. Já escalou ali, com certeza. Não, mas um ponto dessa mudança, né, assim, sempre a gente, que eu conversei bastante com a minha esposa, foi a escola do meu filho, né, assim, a gente queria muito que ele pudesse voltar para a mesma escola. Uau, e aí, cara, de novo, assim, foi uma super oportunidade, a gente realmente acredita e agradece a Deus. Pô, foi mesmo, porque tinha vaga na escola, tinha vaga com a mesma professora, com os mesmos amigos, né, Uau, assim, então a gente conseguiu fazer essa transição, priorizando realmente a educação do meu filho, para ele poder ter um pouco de estabilidade no meio de tanta mudança. Pode né? assim, numa idade que tá... Exatamente. Para a gente que é adulto, né, assim, a gente racionaliza as coisas, mas sentia uma coisa diferente, imagina para uma criança que não tem essa maturidade de elaborar o raciocínio, né, assim, tantas vezes. É muito mais emotivo, é muito mais passional a coisa. Então essa foi uma prioridade nossa na transição, e aí quando eles disseram que podia ser 100% remoto, a gente não pensou duas vezes. Assim, beleza, então voltamos para o Texas, vamos ficar aqui perto da região de Houston mesmo, para ele poder voltar para a escola. Cara, que doido, né? Eu vejo, você foi muito privilegiado, abençoado, né? Já sei da tua crença, né? Então, tudo isso acontecer dessa forma, cara, porque é difícil, né? Você falou um ponto da criança.
conseguir botar pra fora, né? Quando a gente fala, a gente consegue botar pra fora. E ela não consegue, às vezes, né, cara? Os amigos, o momento. Juntou muita coisa, né? Que experiência. Que tipo... A criança não sabe, às vezes, nem expressar o que ela tá sentindo, Sim, o que ela tá cara. pensando, né, cara? E você ter esse olhar também é muito legal, né? É muito doido, cara. Ó, isso é um tipo de compensação, né? E sai do âmbito aí agora do que a gente... Cara, olhando para outros países, acho que até ter o feeling para lidar com isso depois também fica mais refinado, né, cara? Você passou por uma lição que eu acho que você pode ensinar muita gente com isso, né, meu? Sim, eu achei aquela história de você sempre achar a grama do outro lado mais verde, né? Assim, tem essa questão da experiência e tem o fato de você também olhar e tipo, poxa, não foi a melhor decisão. E revisar todo o planejamento que foi feito, né? Assim, os passos que foram tomados, os milestones que foram definidos e tudo, e admitir, né? Assim, para você mesmo, de olha, não foi a melhor decisão para a gente como família, e como é que a gente vira a chave, né? Assim, e tem um momento difícil, é claro que agora, estando aqui, tudo é muito mais fácil explicar e contar a história, né? Assim, mas tem os dias difíceis realmente, né? Assim, e nessa coisa da expatriação é sempre a questão da família, a importância da família, de ter a família bem instalada e confortável, você mencionou um ponto interessante, né, assim, o cuidado da empresa com a família, né, assim, entender realmente que para o profissional ele está 100% desempenhando, dando o melhor dele, não só de horas de trabalho, mas de inteireza, digamos assim. Né? Ele não pode estar com essas outras preocupações. Né? Assim, só fazendo um gancho rápido, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem a história do débito estudantil, né? Que o pessoal vai para a faculdade e começa a carreira com uma dívida de muitos $1.000 e passa muitos anos do início da carreira pagando essa dívida. Né? E as empresas, percebendo essa oportunidade, começaram a fazer parcerias com instituições financeiras para, ajudar no refinanciamento, ajudar a reduzir essa taxa de juros. Né? Assim, realmente olhar o profissional como ser humano e identificar outras áreas que até então não estavam sendo tão trabalhadas pelas empresas. Né? Cara, outra manobra, um tipo de benefício o cara pensa, né? Porque eu quero que um cara inteiro, psicologicamente falando, né? E uma vez que eu manobro isso... E eu acho que também, assim, até no segmento que você está, né? Você também mudou de segmento, né, André? Certo? Você mudou do segmento da empresa e acho que agora você está no olho do furacão, né? Assim, tecnologia agora, né? Óleo e gás para tecnologia. Então, assim, e outro dia até discutia com um cliente, né? Essas questões, assim, o que você faz, né? Porque, assim, não é uma onda... que fala assim, não, isso aqui vai durar 6 meses, né, ou 1 ano, o que seja. Não, tecnologia vem há muito tempo sendo um desafio para nós de remuneração e a gente não tem lá muito horizonte de que esse negócio vai ser melhor, né, que vai facilitar muito nossa vida. Né? Então, assim, e aí, né, como olhar isso num aspecto mais amplo, né? Essas primeiras semanas têm sido uma imersão sem tamanho. Né, assim, nesse mundo da tecnologia que é sempre de vanguarda, né, assim, é onde eles acabam testando muita coisa e se funcionar vira referência para os outros, se não, muda de novo, né, assim, a questão do trabalho remoto, que já era uma realidade muito antes de tudo relacionado à Covid, né, assim, porque você tem no core do negócio, né, a questão dos programadores, que é aquele cara que programa melhor de madrugada ouvindo heavy metal no fone de ouvido. Né, assim, você não vai querer controlar o ponto desse cara, não faz nenhum sentido, né, assim, e também a dispersão desse talento hoje em dia, né, um lugar que é muito importante para a empresa que eu estou atualmente é a República Tcheca, assim, cara, nunca trabalhei com a República Tcheca, começando a ler direitinho sobre o país, quais são as práticas de remuneração, né, assim, pegando os relatórios da consultoria, explicando um pouco. Israel é um outro país também bastante forte em tecnologia, né, assim, então estou tendo essa oportunidade de chegar de novo numa empresa americana que cresceu muito e que, como a grande maioria das empresas americanas, eu arriscaria dizer, desenha tudo para os Estados Unidos e tenta replicar para os outros países.
Né? E aí é exatamente o que a gente fala no curso da Introdução à Remuneração Internacional, que é você abrir a sua cabeça. Eu acho que se tivesse que dar alguma palavra, seria no inglês o awareness, que a gente falou tantas vezes para o pessoal que participou do módulo, que é realmente tipo assim, one size fits all, não fits all. Assim, não adianta. Assim. Doesn't work. Cara, isso é muito legal que você tá falando. O americano tem disso, então, né? Top-down. E aí? Ele acha que o mundo é um grande Estados Unidos, né? Assim, né? E eu vou te dizer que eu aprendi uma coisa nessas poucas semanas, né? Assim, não no início eu achava que era muito uma questão de formal, supremacia, né? Assim, nós somos os maiores, somos os melhores. É por não conhecer, né? E é uma questão prática também, às vezes. É assim, se pegar uma empresa do tamanho da Red Hat hoje, que tem quase 20 mil funcionários, você está falando que 8 mil estão nos Estados Unidos. Né? E assim, o restante mundo afora, cara. E o restante espalhado em 50 países. Tem brasileiro aí, meu? Tem brasileiro, tem brasileiro. Além de você, né? Eu tô falando da galera. Sim. Não, tem uma brasileira que é uma head eu não sei se ela cuida dos business partners ou dos HR account managers, é um grupo desse de atendimento ao negócio, que ela é responsável por Américas e senta na Carolina do Norte. Legal, né, assim, cara. então é muito legal você ver a empresa abrindo os olhos para essa diversidade, trazendo gente, né, assim, de outras nacionalidades para enriquecer esse debate, né, assim, e um ponto a respeito poxa, eu perdi o que eu estava falando, gente, desculpa, estava falando... A gente está falando da questão de gente espalhada pelo mundo, você fala das 20 mil pessoas que tem aí, dessas 28 são americanas. Isso. Nem sempre, o que eu estava falando de ser um ponto de vista prático, né, assim, nem sempre é por achar que os Estados Unidos é o melhor e que todo mundo tem que fazer igual, é pelo desconhecimento, como o Carlos mesmo falou, e às vezes por uma questão prática. Na hora que eu estou criando os meus grades aqui, eu vou dizer que o software engineer é grade 25, e ele vai ser 25 no mundo inteiro, essa vai ser a minha primeira régua. E aí quando você vai buscar o dado de mercado daquele país, é que você vê, opa, 25 é muito alto, ou aqui 25 é muito baixo. E aí você traz isso para a mesa para discutir, opa, 25 no país X vai ter que... software engineer no país X vai ter que ser 27 ou vai ter que ser 23. Pô, isso é legal, porque você adequa ao mercado, oferta e demanda da região, né? Exatamente. Não tem como fugir. Mas tendo os Estados Unidos, né, assim, com o tamanho e a relevância que ele tem como ponto inicial para a discussão dos outros países, acaba funcionando. Mas você ter essa abertura também é muito legal, né? Porque assim, se você tenta forçar lá no país, né? Se você pega... e muitas vezes, assim, quantas vezes eu não conversei com pessoas que vinham das matrizes, né, de outros países que tinham operação aqui no Brasil, vinham aqui para conversar, para entender um pouco como é que era a remuneração no Brasil. E essa é sempre uma discussão muito rica, porque se você está aberto a entender como é que funciona lá, você adapta, né, a caixinha de ferramenta que a gente sempre brinca aqui, você abre a tua caixinha de ferramenta e vê como é que você né, se adequa à localidade. Né? Imagina, o André acabou de citar aí alguns países, né, Israel, imagina, não faço a menor ideia como é que faz a remuneração em Israel, mas teu público tá lá, então, assim, né, e quem talvez, né, fosse imaginar que assim, não, vamos olhar em Israel, e de repente a gente tem uma empresa brasileira aqui, que tá aqui, né, todo mundo aqui, mas você precisa de uma mão de obra que de repente você vai encontrar em Israel, e aí, faço o quê, né, então, essa abertura, né, eu acho que o André colocou super bem, você ter essa abertura de mindset, poder olhar e falar assim, opa, peraí, deixa eu tentar entender melhor, não vou fazer um copia e cola aqui, porque talvez não funcione, né? Sim. A parte de dados, que a gente falou da outra vez, né, assim, que continua sendo para levantar essas discussões, né, não adianta dizer, o pessoal de recrutamento não está conseguindo contratar, vamos lá,
quantas propostas recusadas, recusadas por qual motivo, né? Assim, a questão do attrition, né? O pessoal que está pedindo demissão, do turnover, né? Mas está saindo para a mesma vaga, está saindo para a posição maior, está saindo para a posição maior, você não está comparando banana com laranja, né? Assim, aí você traz uma outra discussão para a mesa, que é a progressão de carreira, está acontecendo, está demorando ou não, mas não necessariamente, né? Assim, então uma discussão que tem sido bastante interessante é exatamente quão saudável é a nossa estrutura salarial, né? Assim, quando a gente olha para o mercado, mesmo o pessoal que é mais agressivo, ainda cabe dentro da nossa faixa, né? Assim, se cabe dentro da nossa faixa o profissional que a gente quer, a gente tem uma estrutura saudável. A gente mantém ela atualizada e busca as ferramentas para manter assim, né? Assim, agora, quando você começa a identificar essa questão dos grades diferentes pela realidade do país, aí você tem que começar a rever uma parte mais central, que é a estrutura mesmo dos cargos. A família e os grades, né? Assim, é um outro ponto de discussão. Cara, eu tô curtindo demais esse tema, cara. E o objetivo aqui é, ao invés de passar por cada coisinha do módulo, eu queria saber qual é que é a do professor, entendeu? Porque, pô, o professor vive umas paradas internacional mesmo assim, daí a gente vai botando o cara... Então é tu que fica influenciando os caras. Empresa de tecnologia hoje, tá, André, a gente vê muita coisa, os caras falando, não tem como brigar. Porque vem um cara dos Estados Unidos, da Europa... E os caras oferecem $10 mil para um programador nosso aqui, que às vezes é a tua faixa salarial. E beleza, né? E beleza, só que o cara converte no nosso câmbio, e você tá dando 60 pau pro cara. Tudo bem, você não conta pro cara. Como é que nós vamos pagar? Como é que ele vai pagar esse imposto, né? Porque ele vai ganhar essa grana nesse país, ele vai ter que converter a moeda de novo, né? Pra usar no... Então tem muita coisa ali. Mas isso passa, né, meu? Isso cara... meu amigo, quanto vai custar isso, né? Mas beleza. Esse movimento tá rolando, vocês aí enxergam que vocês têm a possibilidade de ter os melhores, tipo o futebol europeu, sabe? Que você fala assim, dá pra trazer um jogador top, porque vocês têm condições de pagar pelo conhecimento que tá espalhado pelo mundo? Rolam discussões dessa linha, cara? Pra cá tá barato, né? Assim, pra mim tá barato e lá o cara imagina, tá peixinho, lindo, né? vamos assim, buscar os caras lá por $5 mil. Rolam umas paradas assim, cara? Rola. Com certeza rola, exatamente porque tecnologia, de novo, é essa coisa de ponta, né? Assim, então tem sempre aquela olhada no espelho para saber até onde a gente tem perna para acompanhar. Né? Assim, então, esse é um ponto também, né? Assim, porque a Red Hat tem a questão toda do Linux, né? Assim, que é um sistema aberto e que acaba direcionando toda a cultura da empresa de ser open, no sentido de open para discutir as coisas. Então, as reuniões são muito abertas, realmente, você tem uma dúvida, você pergunta, e não tem essa de segurar a informação. Então, a informação é muito compartilhada. Então, a gente tem que ter esse posicionamento como empresa de, aqui eu posso competir, aqui não dá para mim. Não dá. Né, assim, realmente não dá. E em outros lugares a gente vai ter toda a vantagem do mundo por ter um orçamento em dólar, né, e tá com a receita em dólar. Então a gente pode pensar posições estratégicas em alguns países, né, assim, e oferecer um pacote diferenciado, mas do ponto de vista do profissional de remuneração, a gente sempre olha para frente. Né, assim, que às vezes as decisões de remuneração de curto prazo, elas resolvem o problema, fica todo mundo feliz, mas com o passar do tempo você criou um problema. Já estão te batendo na porta ali, passou um tempo, estão batendo na porta, né? Exatamente. Se o Carlos teve, por que o Emerson não vai ter? E o André, por que vai ser diferente? Né? Assim, não, então essa questão... E o próprio que recebeu, né? Principalmente se o problema não era a remuneração, efetivamente, você foi resolver aquilo com remuneração, chega lá na frente, passou 3 meses, 6 meses, o cara tá batendo na porta de novo, né? O próprio cara. E o lance da faixa também, né? Desse trabalho que eu achei interessante, porque não é os $5 mil. Cara, tu trabalha com a faixa. Você quer entender esses caras dentro de uma dinâmica. Então, às vezes a sensação que tem é, não faz a conta aqui. Pô, oferece $5 mil, quero ver o cara cobrir. Mas não, você tem uma faixa para trabalhar esse conjunto todo, né? Não dá para pagar incêndio. Óbvio que eu acho que nem toda empresa pensa assim, né? Nem toda empresa tem uma estrutura como essa. Por mais que você tá num país de primeiro mundo, que tem uma galera... É diferente, tem empresa, meu amigo, que talvez tenha a mesma prática. Vamos cobrir, traz o cara, resolve o problema, tchau, né? Mas depende muito. Mas é interessante, porque isso tem rolado muito aqui, André, e amarra com outra questão que eu queria fazer, porque, cara, tu é privilegiado ou você é um cara competente? Porque, na real, um brasileiro que tá no Catar
por que não contratar um americano para essa vaga? Entende? A vaga que você tá agora, fazendo um... Então, acho que assim, tem esse paralelo tu estuda, gosta, conhece o mercado, né? Tu é privilegiado, tu é competente ou é um pouco das duas coisas? Ou tem deucidência no meio? Tem as três, na verdade, né? Assim, olhando para esse ponto de vista, né? Eu já li algumas vezes aquela definição de sorte, que é a oportunidade para quem está preparado, mas para quem está preparado, né? Assim, eu acho que é um pedaço da nossa responsabilidade, né? Assim, eu comentei um pouco da outra vez, desde o início, ter essa vontade de interagir internacionalmente, né? Assim, de ficar olhando o organograma, ficar lendo aqueles announcements que vêm da matriz de fora, quem mudou, quem está reportando para quem, ter essa curiosidade, né? E de alguma forma tentar me expor para essas pessoas de tipo, poxa, compartilhe um material, a gente está fazendo aqui, vocês têm alguma coisa aí, tentar fazer esse link, né? A minha vaga especificamente, o ponto dela é exatamente definir como a empresa vai fazer o benchmarking, como é que ela quer se comparar ao mercado. É a mediana, é o terceiro quartil, é o 90º percentil para algumas posições. Então, eu entendo que realmente ser um brasileiro que foi para Dubai, ficou nos Estados Unidos, foi para o Catar e lidou com diferentes geografias, né? Assim, chama a atenção deles como alguém que pode contribuir para essa discussão, sem ser de um ponto de vista de americano que desenhou alguma coisa e tentou aplicar fora. Entendi. Né? Que é um intercâmbio, então, de conhecimento. Saquei. Então, aí também a estrutura de cargo tem muito nessa linha, né? Você ter especialistas... Cara, você me disse agora que você está focado numa especialidade muito clara, né? Eu tô olhando para bench de mercado dentro dessa empresa que tem 20 mil pessoas. Cara, isso também é um pouco diferente de outros comportamentos no mundo, né? A gente tem a tendência de algo mais generalista. O mercado brasileiro tem muito do generalista, né? Sim. É difícil você ter um VP de... Entrevistamos uma diretora de remuneração aqui, né? Da Bayer, né? Então... Priscila. A Priscila. Mas é muito difícil. Não é toda empresa que você enxerga isso. Aí já vai muito mais para essa linha? Sim, do tamanho da empresa realmente, né? Assim, e de entender qual é o peso que nas projeções de headcount, de crescimento da empresa mesmo, não só de quantidade de empregados, mas de revenue e etc., né? E entender que essa é uma peça-chave para essa engrenagem funcionar, né? Assim, então, o meu cargo é um Program Manager, que também foi uma coisa nova para mim, exatamente porque eu cuido o program que eu vou tomar conta é o benchmarking. A gente tem uma Compensation Program Manager voltada exclusivamente para Pay Equity. O foco dela é esse. Uau. Né? Assim, então, a gente acaba segmentando essas áreas, trabalhamos todos juntos. Uma outra coisa interessante na estrutura é que a gente tem esse grupo dos Program Managers e a gente tem, debaixo da mesma diretora de remuneração, o grupo dos Compensation Consultants, que são exatamente business partners de remuneração. Uau. Então, quando vai numa reunião com a área de negócio, você tem um HR Business Partner e você tem um Compensation Consultant junto. Que esse cara está olhando essa estrutura, sales no mundo inteiro. Engineering no mundo inteiro. Né? Assim, então, é realmente a importância que se dá à área técnica, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, a importância que se dá ao cliente interno. Eu preciso ouvir esse cara de perto. Não posso ficar sobrecarregando o pessoal dos programs com as demandas do dia a dia do negócio. Cara, então, é muito interessante. É partir pro combate. Eu tô pensando no futebol americano, né? Que você tem um time que é uma defesa, você tem um time que é um ataque. Já foi a época de um time fazer as duas coisas, mas os caras entenderam que se há mobilidade na regra, por que não especializar para um combate muito mais intenso? Porque é muita gente. Na boa, quando você não tem um time desse tamanho e com essas especialidades, você não consegue olhar para todas essas coisas. Não tem como, cara. Não tem jeito. Você acaba tendo uma abrangência de coisas e eu acho que além de você ter a questão da abrangência, você tem as atividades operacionais que podem te engolir, né? Dependendo do quanto você tem. Então, quando você olha para modelos como esse, né, e às vezes a gente comenta bastante, né, que as tendências que existem fora, né, eu costumo brincar com o pessoal que eu falo assim, olha, aqui no Brasil a gente não precisa usar muito bola de cristal para saber o que vai acontecer, porque assim, a gente olha para fora, a gente vê práticas,
né? Que nem, pô, o André falou assim, pô, você ter alguém olhando só para Pay Equity, cara, é muito assim, é muito fora da casinha para nossa realidade. Mas é um negócio que tá super em tendência lá, né? A própria More Network tem um congresso só para falar de Pay Equity, né? Então, é um negócio desse. Você vê lá tema sendo discutido por um especialista, você tem um consultor de remuneração ali nas discussões, né? Alguém junto com o BP. Então, assim, olha o nível de importância que a área ganha, a necessidade de entendimento de negócio, quanto que pode contribuir. E não é porque os caras falam assim, não, porque é uma empresa de tecnologia, tem grana e não sei o quê, não. É por causa da importância que tem. Os caras não iam botar as fichas ali se não tivesse importância nisso, né? Acho que tem muito disso, né? A gente falou com o Tadeu aqui. O Tadeu, aliás, que já fez alguns módulos. Já. Você estava aqui no dia, né? Da Disney, a gente almoçou juntos aqui. A gente almoçou juntos aqui. E ele contou um pouco disso, que até rola um lance muito doido, né? O cara, pô, queria falar de tal coisa. Cara, Pay Equity não é comigo, velho. Pô, mas vamos... Cara, não é comigo. Você fala com tal pessoa, se vira lá e boa sorte pra você no seu desafio. Você fala, cara, bicho... Tem um foco e isso acaba gerando uma eficiência, né? Assim, porque, tipo, se não é o assunto que eu entendo mais e tem alguém preparado, vai lá que todo mundo vai ganhar se você fizer isso. Né? Assim, eu não vou tentar te explicar o que eu não sei, né? Assim, você não vai ouvir uma coisa que pode ser o meio do caminho do que é a opinião técnica de verdade, e tem alguém que estudou e se preparou para te dar essa informação. Então, a gente direciona tudo para o melhor caminho, né? Aquela menor distância entre os dois pontos. Você só faz as retas do caminho certo. Né? Assim, isso é muito, muito, muito claro aqui. E a gente, como brasileiro, eu acho que tem essa característica, como você falou, né? Assim, de às vezes tem empresas gigantes brasileiras que são benchmarking de processo para o mundo todo, não tem discussão disso. Mas, de forma geral, quando a gente vai crescendo numa empresa menor, é muito o que você falou, e você até aprende por causa dessa versatilidade. Né? Assim, alguém está precisando de ajuda em alguma coisa, você vai, cai ali dentro e aprende mais um pouquinho. É o jeitinho brasileiro na prática, né? Exatamente. Essa versatilidade chama muita atenção aqui fora, né? Assim, porque o pessoal prefere não se envolver para não correr o risco de fazer errado, ou de dar uma informação diferente, ou até de perder a sua própria produtividade naquilo que ele é o especialista e que é as metas, o que são as metas deles, né? Assim, então a gente sempre, de novo, eu acho que eu falei isso da outra vez também, assim, a versatilidade, a disposição em colaborar em áreas que não necessariamente você é um expert, né? Assim, isso brilha no escuro quando você está fora, brilha no escuro. E a gente tem isso muito como granted no Brasil. No Brasil, a gente acha que todo mundo tem que fazer isso. Fora do país, isso é um diferencial. Cara, e olha para os métodos ágeis. E os caras vivem essa parada, né? Então, tecnologia é um desses. Cara, tu é especialista numa coisa. Pá, posso te botar num projeto pra tal coisa? Pô, o que eu vou contribuir, bicho? Eu sei de tal coisa, mas o que eu vou contribuir? Vai com o que você sabe. Vem como está. Vem como você está. Eu gostei de um negócio desse. Apenas venha, né? Venha, bicho. Porque eu acho que esse intercâmbio é muito louco. Óbvio que tem coisas negativas. Nós, como brasileiros, uma empresa pequena, aí você começa a chutar um escanteio, você tem que correr pra cabecear. O que é ruim nisso? Bicho, para crescer, você precisa estabelecer processo. O americano gosta dessa parada pra caramba. Então ele já pensa o seguinte, vamos estruturar um negócio, tem um nome, já pensa num branding, um negócio que o mundo vai conseguir falar isso. Entende? O cara fundamenta essas coisas. O nosso problema é que às vezes a gente patina muito em certas coisas, porque, pô, tu tá cruzando escanteio, subindo pra cabecear. Não, bicho, tinha que ter um cara pra cabecear, um pra chutar o escanteio. Você tem um time pra atacar, você tem um time pra defender, sabe? Cada uma na sua posição. Não adianta botar o fulano pra ser quarterback, porque ele não vai fazer aquela parada. Esquece. Isso é muito doido, assim, cara. E é legal, porque isso é vivência, né? Não dá pra... Eu acho que talvez aí, né, pensando aqui, acho que tem muito, assim, do equilíbrio e do momento, né? Assim, acho que essa questão do improviso, ela é muito boa em alguns momentos, mas a gente não pode só usar do improviso, né? Da mesma forma que você não pode só usar a rigidez, o processo, o tempo todo, né? Acho que, né, você saber o momento que você usa uma coisa e outra, acho que talvez a arte
essa ciência talvez esteja por aí, né? Sim. André, você sabe, cara, que de uma maneira engraçada, aquele módulo de remuneração internacional, veja, vai trazer aspectos de globalização e remuneração, passamos por isso, né? Você pagou com a tua pele para dar aula para os caras. Influências do sistema, então o impacto de culturas. Pô, falamos aqui, pode pegar, Carlos, se você olhar aqui. Práticas globais, né? Então a gente vê como isso funciona, a distribuição de grades, você está mostrando um estilo de pensamento da cultura americana, por conta de ter processo, de ser mais rápido. Cara, vamos ficar estudando outro país? Não, chega agora, vamos fazer funcionar. Depois a gente paga alguém que vai adaptar essa parada, né? Vida pessoal e profissional, gestão de atribuições internacionais. Então, como que a gente entende esses sistemas ramificados, né? E aí a parte de fusões e aquisições, que é a última do curso. Tu pagou com a pele, hein, meu? Porque tu vai dar aula lá pros caras e fala assim, deixa eu contar um caos pra vocês aqui. É de experiência própria, né, cara? Não é assim, não, eu li num livro, ou eu vi não sei o quê, não. O cara... Não, e é muito legal porque o André faz isso com maestria, né? Assim, ele vai trazendo o tema, assim, ele passa ali e tal, ele já vai entrar com exemplo prático, ele viu que ele viveu, né? Assim, isso é muito legal. Então, assim, cara, tem causos aqui para ele contar de monte. Mas ele ia falar, fale. Não, é realmente um privilégio poder falar sobre essas coisas tendo as histórias, né, assim, e ajuda as pessoas a fixarem, ajuda a entender um pouco, né? Eu lembro que quando a gente estava falando de benefícios, a gente pode comentar um pouco como o ciclo anual de benefícios é um acontecimento nos Estados Unidos, é um ciclo realmente, é como se fosse um ciclo de mérito, tem um ciclo anual de benefícios, porque você tem que escolher quais são os benefícios que você vai querer para o próximo ano. E tem toda uma cartela, tem um livreto que as empresas preparam todo ano para você escolher isso. E tem a data de quando precisa fazer isso, tem todos os documentos que a empresa é obrigada a fornecer pela legislação aos empregados para garantir que eles receberam orientações de como fazer essa escolha, né? Assim, e aí foi muito legal quando a gente estava falando sobre essa parte de benefícios, eu peguei 2 books de benefícios de 2 empresas por onde eu passei. E aí mostrei para o pessoal, vocês já viram isso daqui? Poxa, não, a gente não viu. Eu falei assim, olha aqui, é um livro explicando o plano de saúde, dizendo quanto vai ser o seu desconto por contra-cheque, né? Assim, se você escolhe esse plano, se é individual, se é família, se você vai querer uma cobertura adicional para o seu animal de estimação, né, assim, que é outra coisa que não tá sei... Tá em alta, aqui também, cara, aqui já tem isso também. Tá começando, já tá pegando. Então, tipo, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente já viveu é muito legal e faz diferença, né, assim, o feedback das pessoas durante a conversa, né, assim, poxa, interessante, e aí depois você recebe um e-mail por fora de, poxa, vamos conversar um pouquinho mais sobre aquilo, você pode me contar um pouco mais da sua experiência e abrir esse canal para troca de experiência e de informação. Sim. É bom. Cara, aí vamos lá. Fiz a certificação, módulo a módulo. Carlos, passei todos, certificação na mochila. Cara, e pra ser um cara fluente, eu não tô falando na língua, eu tô falando no lance de conseguir essa lida, cara. Talvez não tenha um tempo mágico, mas que recado, que conselho você daria pra alguém que tá pensando e mira uma carreira internacional, cara? Ele vai chegar aí, vai sofrer muito, vai sofrer pouco. Quanto tempo você acha que o cara consegue entrar no jogo? Dá uma ideia. Tô falando dos Estados Unidos, né? Mas talvez a gente possa pensar nisso numa expansão global, assim. Certo. A minha sugestão é realmente tentar pela empresa que você está, a empresa que você já conhece. Tem muita gente que pensa em dar o grande salto começando alguma coisa fora, né? Assim, eu acredito que um caminho menos arriscado é você estar numa empresa multinacional, né, internacional, e começar a construir esses relacionamentos. Começar a perguntar sobre o assunto. A gente já mandou alguém para fora? Não, nunca mandou. Não, a gente manda uma pessoa a cada 5 anos. Como é que funciona esse programa? E começar a meio que se candidatar para essa oportunidade. Porque os trâmites de visto são infinitamente mais fáceis, né? Porque tem um visto específico que é exatamente a transferência de funcionário entre filiais da mesma empresa. Entendi. Esse é um processo de visto relativamente tranquilo em relação aos outros, né? Assim, e aí, esse curso do módulo da remuneração internacional, eu acho que ele é
ele é fundamental, assim, se tiver um para você fazer antes de começar alguma coisa internacional, é esse. É assim, exatamente porque ele ajuda, e a gente repete isso muitas vezes durante todos os módulos, a questão do awareness, de você entender que você está saindo de um lugar onde você está inserido culturalmente. E o impacto disso, porque isso tem que mudar a maneira como você entra numa reunião, isso tem que mudar a maneira como você pergunta, como você se senta à mesa na hora de uma discussão, a maneira de responder um e-mail. Você cria, eu gosto de usar a expressão boa vontade, né, assim, uma abertura para você realmente entender que o óbvio, né, assim, que o mundo é muito maior do que a sua realidade. O óbvio não é óbvio, né? A gente vive o não óbvio, né? Mas toda vez que a gente fala, a gente entende o conceito de que o mundo é muito maior. Mas o recurso imediato é, poxa, eu fiz aquela planilha, eu tenho esse modelo da planilha para analisar, fazer uma comparação de mercado. Quando você chega num lugar, você quer jogar essa planilha. Né? Assim, não necessariamente, tem outra diferente. Quando é um outro país, os componentes que você botou não são relevantes, né? Assim, o famoso exemplo da Índia, que tem allowance até dizer chega. Né? Assim, mais do que o fixo, né, às vezes. É mais do que o fixo. E aí todo mundo joga nos allowances exatamente porque o imposto maior é sobre o fixo, né? Assim, mas tentando resumir um pouco, Emerson, eu acho que é tipo essa vontade, né? Assim, essa busca e esse entendimento de que vai ser um aprendizado. E aí eu acho que quando você encara com essa postura de que vai ser um aprendizado, você vai buscar o que você está aprendendo mais do que o que eu estou conquistando. Eu acho que essa postura é fundamental para alguma coisa bem sucedida. Cara, dentro da estatística, tem um conceito que chama What You See is All There Is, né? Que é um pouco do que você está falando, do lance da gente enxergar o mundo da forma como a gente vê e fala, não, isso aqui que eu vejo é o que tudo... Cara, esquece, é a primeira coisa, quando você vai trabalhar dentro desse método, apaga isso da cabeça e tenta descobrir o maior número de informações que você possa ter, cara, para repensar, né? Quando você aprende um idioma diferente, eu acho que isso já acaba um pouco. Porque aprender um idioma não é você só falar uma língua diferente. Não depara, né? Não é traduzir. Mas, cara, para pra pensar. Por exemplo, accountability. A gente fez um podcast só para falar disso. Pô, é uma palavra que não tem tradução. A gente faz aqui... É complexo. Porque você vai falar assim, cara, vai falar sobre virtudes morais, sobre como você se comporta diante de uma série de escolhas que você tem que fazer. Cara, os caras criaram essa palavra. Como a gente tem uma saudade, por exemplo, do lado de cá. Então, quando você mergulha, você fala, caraca, tem um mundo nesse signo aqui, né? E é um pouco, acho que, desse lance, né? De você ter condições de... E você percebe bastante isso quando você pega, às vezes, uma palavra aqui que pode ter vários significados e que na outra língua você tem várias palavras para... Exatamente. Né? Então, isso é muito comum, né? É muito doido, cara. Aí você faz, então, remuneração internacional, que é essa matéria que você paga com sangue, e depois relatórios financeiros internacionais. Cara, eu olho para essa matéria aqui, Carlos, eu falo, pô, tu tem que ser contador para fazer essa matéria, né? É um negócio assim, cara, eu vou entender esses relatórios, eles têm as normas. Pô, é muito doido isso. E aí, na prática... E aí, esse lance de especialização que você tá falando, André, eu vejo muito assim. Eu acho que tem uma galera que vai mais por essa linha. Porque é óbvio que você tem que entender da saúde financeira do negócio para fazer determinadas projeções, né? Mas não necessariamente, às vezes, é a especialidade que você tem, né? Como que é essa matéria? O que você dá de dica para esses caras? Porque você acaba mergulhando num tema... que se for 7 da noite e o cara não for contador, eu não sei como é que ele faz, cara. E você tem ali, que também quando você trabalha, né, principalmente empresas que têm ações em bolsa, em outros países, capital aberto e tal, você tem que fazer vários reportes, né, por conta disso, até por compliance, por transparência, enfim, né, então... Isso é muito relevante, né? E como a gente está... acho que é legal a gente explicar rapidinho a diferença aqui de duas certificações que a gente oferece. A gente tem a CCP e tem a GRP, né? Então, a gente tem ali a CCP que vai te formar como um profissional 7 completo. módulos. 8 módulos. 8 né? módulos. 8 módulos no CCP, Certified Compensation Professional.
8 módulos ali que vai te formar como profissional. E aí a gente tem esses 2 módulos adicionais, que são os módulos do André, que vão te dar essa visão internacional. A ECG é o GRP, né? O GR. Global Remuneration Professional. Uhum. Né? Então você sai com uma dupla certificação. Você fez os 8 do CCP e tem mais 2 aí para formar o GRP. Então a ideia é assim, te forma um profissional e te dá a visão internacional disso, né? Então, e esse é um aspecto que muitas vezes você tem, né? Que nem você tem, por exemplo, quando você tem que mandar os formulários para a SEC nos Estados Unidos, que é o correspondente à CVM aqui no Brasil, né? Lá é um nível de detalhe. Quando a gente pega o capítulo de remuneração, um nível de detalhamento absolutamente absurdo, assim, né? E até de transparência, né? Você olha ali o salário do executivo, você vê, tá lá o nome dele, quanto que ele ganha de salário, quanto que ele ganha de variável, quanto que ele ganha de longo prazo, de benefícios, quanto que ele ganhou no ano passado, se ele teve aumento, se não teve, enfim. Né? Você tem a vida dele ali, né? Então, acho que muito desse awareness também é importante, né? Por isso que a certificação te dá isso, né? Por isso que hoje a World Network tem mais de 35 mil profissionais certificados no mundo, né? E hoje já com uma presença aí em 26 países, né? Então, assim, você poder ter esse olhar, você precisa dessa bagagem, né? Você precisa dessa bagagem para poder fazer isso, né? Mas acho que é um tema super relevante também. Para não passar vergonha. Sim, você falou brincando, né, de passar vergonha, mas tem um fator muito, muito, muito importante, que é a questão da credibilidade. Uhum. Né, assim, de você, a área de remuneração, construir a sua credibilidade. E a gente acaba, pela proximidade com os números e com a estatística e tudo, sendo bem o meio de campo com a parte de finanças, muitas vezes. Uhum. Né? Assim, então, não é incomum você pegar o profissional de remuneração e ele está lidando com a questão do orçamento. Né? Assim, ou quando ele está lidando com a parte de remuneração de executivos, de capital aberto, como o Carlos falou, você vai passar por esses requisitos. Né? Assim, se você Previdência, né? Previdência, a questão dos benefícios, benefits in kind, toda essa história, a contabilização disso para ser publicado formalmente. Né? Assim, e pensando de um passo, talvez assim, um zoom out, né? Assim, saindo mais, se você pensar que a remuneração ela permeia toda a companhia, você começa pelo desenho do que você faz para os seus executivos, né? Assim, e isso vai traduzindo. Então, toda a parte de como é que é o variável de curto prazo? O dos executivos usa as métricas A, B e C. Quando a gente está descendo na estrutura, a gente não usa A, B e C, a gente usa B, C e criou a D. Né? Assim, então, você conseguir encadear essas coisas, entendendo as consequências financeiras dessas decisões, quais são os indicadores que a gente vai usar? A gente vai usar o Operating Profit. O que é o Operating Profit? Qual é a definição dele? A gente tem como medir? A gente pode divulgar essa informação internamente? Porque são informações, às vezes, que não são publicadas externamente, né? Assim, então, o conhecimento das ferramentas que são utilizadas e dos termos que são utilizados, ele acaba enriquecendo e criando essa credibilidade para essa discussão. Uhum. Acaba que, eu acredito que o benefício maior realmente é para a parte de remuneração, de quem lida com remuneração de executivos e empresas de capital aberto, e tem diversos cursos específicos, né, pela questão tributária no Brasil, se a empresa tem capital aberto no Brasil, né, assim, mas como o foco do GRP é essa questão internacional, ele traz essa visão do US GAAP, né, que são as normas dos Estados Unidos, e do IFRS, que é o ponto de vista europeu. Então, ele abre os olhos para essas questões para quem vai entrar nesse mundo internacional. Cara, entendi. Quer dizer, eu digo do passar vergonha porque é o mínimo que você precisa ter. Óbvio que você não vai ser especialista, mas você precisa ter uma noção do funcionamento, né, cara? Sim. Para colocar ali na tua caixinha de ferramenta para você poder olhar para fora. E isso não é só para quem está mirando uma carreira internacional, né? Muitas vezes se você... Lidando no Brasil, né? Lidando no Brasil, isso, né? Era outra pergunta. Você tem a ponte, né? Ou você tem a ponte com a matriz lá, ou às vezes a tua empresa brasileira está indo atuar lá, né? E aí
como é que você faz? Eu ia perguntar isso pro André, porque eu falei, cara, então esse é um curso tipo, cara, vou só fazer se eu tô mirando trabalhar fora. Mas não, né? Você tem uma aplicação, se você trabalha numa multinacional, é bom que você entenda disso aqui, né? Sim, porque, de novo, se você tem essa curiosidade né, de entender como é que as coisas funcionam no nível macro, né, assim, você entra no annual report da sua empresa lá fora, né, e aí tem um capítulo inteiro de remuneração, que é muito legal, porque ele fala desde a estratégia até o ponto que o Carlos falou, qual é o valor do cara once do CEO, né, assim, e aí fala de toda a parte da remuneração de longo prazo, qual é o vesting, como é que foi, se teve coisa que vestiu, que não vestiu, fala dos acordos de saída dos executivos, fulano saiu e tem um non-compete agreement que vai valer por tanto tempo, então realmente enriquece muito a sua compreensão da remuneração no nível dos investidores, o que os investidores querem saber de remuneração, né? E aí você pode estar sempre, mesmo que você esteja desenhando uma coisa no nível micro, né, assim, num país único, alguma coisa, você pode sempre remeter ao que os investidores estão olhando. Qual é a estratégia maior da empresa para a remuneração? O que é importante na visão deles, né? Exatamente. Isso é muito legal, até para investir no Brasil, quando a gente olha para algumas empresas, é a mesma coisa, né? Então a gente fala, deixa eu ver como ela tem determinados comportamentos, qual a projeção de produção, crescimento, quanto ela imagina que a folha vai expandir para determinadas coisas, né? Então, realmente, isso eu acho que é indispensável. Eu faria essa pergunta para justamente a gente tentar calçar esse ponto. Quem é o público-alvo e até que ponto interessa a gente conhecer esse tipo de comportamento, né? Sem dúvida. Cara, e o inglês, meu? Quanto tempo foi pra você falar, pra você entrar numa reunião dessa e deitar? Até hoje eu fico em pé. Mas a participação, e hoje em dia está muito fácil, gente, está muito fácil. Tem webinar de tudo, o tempo todo, para se inscrever de graça, né? Assim, cai dentro. Os sotaques aqui são muito diferentes de estado para estado, né? Assim, mas prepara bem o seu ouvido, né? Assim, isso é muito importante, e explora as oportunidades que você tem de falar. E aí tem uma questão da timidez que é individual, cada um tem o seu timing e tudo, mas se você quer dar esse passo, você tem que se forçar. Você tem que fazer esse exercício, você tem que ter os momentos realmente que vai dar o branco, né, assim, mas é importante, é um músculo, né, assim, é como se fosse um músculo que você tem que exercitar. E eu vou te dizer que eu brinquei de ficar em pé, que até hoje o meu vocabulário, ele é estritamente profissional. Assim, tem muitas coisas que eu já estou aprendendo com meu filho, que ele vem da escola e fala uma palavra que eu não sei o que é isso. E eu pergunto para ele, ele aponta aqui o que é, o que não é, porque às vezes ele também não sabe em português. Né? Mas o vocabulário profissional, eu diria que ele é relativamente mais fácil, digamos assim, porque é o que você vai ver sempre escrito, é o que você vai ouvir quando você participa desses webinars, né? Assim, aí você repete, entender. Né? Exatamente. As expressões se repetem, né? Exatamente. A conversa do bate-papo de sentar num bar, tomar uma cerveja com alguém, trocar uma ideia, cara, isso para mim até hoje, tipo, eu tenho que realmente focar totalmente para conseguir acompanhar o que tá rolando. Somente depois que tomar umas duas assim, né? Aí já começa. O bom é que já começa, nem em português é assim, já começa a devanear, não pode se entender. Fih, bicho, não tô entendendo o que você tá falando, então bora. Toma, pega mais uma, porque já não foi mesmo, né? Já... Paga mais uma aqui. Porque... Já vai. Isso é muito doido, cara. Cara, que legal bater um papo contigo, de você me atualizar globalmente falando, né, André? Pô, eu acho que o André, ele tem que ter... Eu vou combinar aqui, Carlos. A cada 6 meses a gente traz o André faz aqui. Uma atualização. Conta pra nós, o que tá acontecendo? Porque tem uns caras bravos. Ó, você que tá bravo aí, ó, e tá falando assim, pô, ofereceram pouca grana, oferecendo em dólar aqui, ó... Começa por esse cara, então você abre um modelo de investigação que é ele que tá pensando nisso e tá levando o brasileiro pra lá, tá bom? Aí você não vai ficar bravo com a gente, não. André, muito obrigado, cara. Dá uma mensagem final para todos que estão te ouvindo sobre tudo que você pensa para quem tá sonhando com uma carreira internacional, quem já lida com isso numa multinacional, aquela mensagem final. Ok. De novo, pessoal, realmente... acreditar nos seus instintos,
né, assim, no que mexe com você, né, assim, se é uma coisa que você quer, que você corra atrás disso, que você busque essas oportunidades, que você busque a informação, né, assim, uma coisa que mudou muito nos últimos anos é a liberdade da informação. Então, se você quiser, se você procurar, você encontra tudo para o seu autodesenvolvimento, e você tem parceiros como a Forma, trazendo uma certificação dessa super valiosa. Manda um e-mail para o Carlos, discute com ele como é que você consegue mais, né? Assim, eu sempre bem no merchan, Carlão. Calma aí, André, bem no merchan você travou aqui. Manda um e-mail pro Carlos. E aí o Carlos, pô, você tá de brincadeira com isso. Internet, não. Poxa, volto de onde? Não, mas você falou, manda um e-mail pro Carlos, bicho, é que a gente deu risada, porque deu aquela cortada, mas a gente entendeu o negócio, o recado tá dado, bicho. Que você tem oportunidade, tem conhecimento, o conhecimento está disponível, está mais acessível, está mais perto, né? Enfim, corre atrás, né? Acho que o recado é esse, né, André? Corre atrás que tem oportunidade. E, por favor, assim, os contatos estão abertos realmente, é um negócio que eu gosto de conversar, porque, de novo, eu não fui formado nas melhores universidades, fiz um monte de intercâmbio fora, então realmente as coisas foram acontecendo, e eu acho que é muito bom poder compartilhar isso com pessoas como eu, né, assim, que estão trilhando, que ainda estão na luta, que não nasceram, de repente, com as melhores condições, mas que querem fazer isso. Então, por favor, vamos continuar conversando. Show de bola, cara. Quero dizer uma coisa para você, hein? E talvez ano que vem, Atlanta, se prepara aí, meu. Vamos lá. Ó, fica a dica, galera. Fica a dica, ano que vem, ó. Atlanta. Né? A gente, quem sabe a gente conhece pessoalmente aí, vamos ver. Por favor, vai ser um prazer. Maio tá aí, né? Maio tá aí. Hashtag fica a dica. Show, meu. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Tu é um grande parceiro. Muito 10. Carlos. Cara, valeu. Valeu, obrigado. Muito bom. André, super obrigado, cara. Fica aqui meu agradecimento. A série se encerra hoje nesse capítulo, mas tá começando para você. O convite tá dado. Se você quer mergulhar nesse tema, aprender de remuneração, a certificação, cara, é só o brinde final, mas o lance é você mergulhar, aprender realmente, fazer a coisa acontecer dentro do lugar que você está trabalhando, sabe? Com as pessoas que estão envolvidas contigo. Então, pra gente aqui do Quinto Dia, é sempre uma honra poder disseminar esse tipo de conhecimento, pessoas que influenciam, mas influenciam de uma maneira muito positiva, né? É por isso que a gente trouxe essa série especial. Quero te agradecer por ter trazido cada professor aqui, Carlos, porque além de tudo isso, a gente tem um papo bom a cada entrevista. E isso é sensacional, cara. Isso é demais. Não, e a gente fica super orgulhoso, assim, a gente agradece demais você, a carreira, enfim, todo mundo, né, que apoiou a gente, todo o pessoal aqui da técnica também que ajudou a gente, porque a gente tem um propósito grande. O André é um cara que está 200% nisso também, da gente disseminar conhecimento, cara. Uhum. Acho que, né, mais do que você falar assim, pô, não, é um curso, é uma empresa, tal. Não, assim, a gente tem esse propósito mesmo, e eu acho que a gente tem muitos ganhos com isso, né? Você comentava lá no podcast anterior, falou, pô, quanto melhor as pessoas estiverem capacitadas, vão fazer melhor, vão usar melhor os produtos. Sim, e tudo mais. Enfim, tem muitos benefícios com isso, né? Então, tamo junto nessa sempre, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Russo, obrigado. Rodrigo, obrigado. Esses caras não são de remuneração, mas eu acho que daqui uns dias os caras estão certificados. Os caras estão mandando currículo pra você, André. Se prepara aí. Rodrigo e Russo logo estão aí com a gente. Cara, já vão estar lá na carreira, cara. Daqui a pouco eles estão se inscrevendo na certificação. Você vai ver. Gente, obrigado. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Onde você tiver, follow aí, segue a gente. Episódio novo toda semana. E é isso aí. Obrigado. Até o próximo. Valeu, André. Valeu, gente. Tchau. Valeu, André. Tchau.